Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, gente. E hoje vamos fazer a correção do exercício da última aula. Lembra aí que o assunto que nós vimos nas últimas aulas foi equação de segundo grau, né? Dentro desse assunto de equação de segundo grau, nós vimos como é que resolve a equação de segundo grau por soma e produto e por completar quadrado, certo? Eu deixei um exercíciozinho para vocês responderem. Então, vamos fazer a correção hoje aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Primeira questão, olha só, diz assim: quais são as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais 6x menos 16? Tá? Se aqui pergunta quais são as raízes, gente, lembra que raízes de uma equação do segundo grau é justamente você achar o valor de x1 e x2, não é? Achar os resultados. Então, nessa equação, nessa função aqui, quais são as raízes? Para me achar as raízes dessa função, eu vou precisar pegar essa função e dizer que o f de x é igual a zero, tá? O f de x é zero. Se eu disser que f de x é zero, então eu vou ficar com a equação do segundo grau, que vai ser x ao quadrado mais 6x menos 16 igual a zero. Tá? Vou ficar com essa equação. E essa equação é justa essa equação aqui que eu preciso resolver, né? Para me achar as raízes, as soluções. Então, vamos lá. Pelo assunto que nós vimos na última aula, podemos fazer por soma e produto ou por completar quadrado, tá, gente? Além da fórmula de Bhaskara que você já sabe. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou resolver ela por soma e produto, tá? Se eu vou fazer por soma e produto, observa que o A é 1. Eu só preciso pensar dois números que somado dá 6 e que multiplicado dá menos 16, tá? Dois números que somado dá 6 e que multiplicado dá 16. Então é isso que eu preciso pensar. E aí, vocês conseguem? Olhando aqui as soluções, né, gente? Dá até para perceber qual seria a resposta. Mas supondo que nós não sabemos qual vai ser, tá? Eu não sei, eu não consigo pensar de cabeça, vocês não conseguem pensar de cabeça. O que é que eu faço para me responder isso? Eu vou observar o seguinte, ó, o C. O C não é 16? Para me achar 16, eu tenho que pegar dois números e multiplicar. Eu vou pensar o seguinte, quais são todas as multiplicações que a resposta dá 16? Eu tenho 1 vezes 16, que dá 16, não é isso? Eu tenho 2 vezes 8, que dá 16. Eu tenho mais o quê? 4 vezes 4, que também dá 16. E só, né? Só tem essas três multiplicações aqui de números inteiros, que a resposta vai dar 16, certo? Beleza, se eu sei que as multiplicações são essas, que vai dar 16, eu vou pegar esses dois termos, né, e vou somar. E observar se vai dar o B. Se eu somar 1 mais 16, vai dar 17. O B é 17? Não, o B é 6, tá? 2 mais 8. 2 mais 8 dá 10. O B não é 10. E 4 mais 4 dá 8. O B não é 8. Beleza, não consegui achar somando do jeito que está. Mas eu tenho que observar que o C não é 16 positivo, é 16 negativo. 16 negativo. Isso significa que nessa multiplicação aqui, um dos dois coeficientes da multiplicação tem que ser negativo. Um dos dois números tem que ser negativo. Não é isso? Então, observa aqui que, por exemplo, se eu colocar menos 1 vezes 16 dá menos 16, que é o C, ó, negativo. Mesma coisa aqui, se eu botar 2 negativo aqui, ó, negativo no 2, vai ficar menos 2 vezes 8, que dá menos 16. E se eu botar o menos 4 aqui, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então, observa que um dos dois fatores, né, uma das duas raízes tem que ser negativa. Beleza. Se eu somar agora do jeito que está, ó, menos 1 mais 16 dá 15, não é. Menos 2 mais 8 dá 6. Então já dá para perceber que vai ser isso, né?
2 e 8, só que eu tenho que observar o que é que vai ser negativo e o que vai ser positivo. Se vocês observarem aqui tem a letra A e a letra B. Uma dessas duas vai ser nossa solução. Aí eu vou pensar o seguinte agora, gente. Olha só. Se eu pegar do jeito que está ali, ó. Menos 2 mais 8, né? Pegar os dois valores ali e somar. Se eu fizer dessa forma com 2 negativo, a resposta vai dar 6 positivo, né? Porque menos 2 mais 8 dá 6 positivo. Observa que lá na equação, o 6 é positivo, certo? Isso significa que a soma das raízes tem que dar negativo. Porque lembra que quando eu faço x1 mais x2, tem que dar menos b sobre a, né? Menos b, menos b. Então, esse menos b, que é a soma das raízes, tem que ser sempre o inverso do que está aparecendo na equação. Se aqui na equação está aparecendo 6 positivo, isso significa que a soma das raízes tem que dar 6 negativo. Tá? Então, se aqui dá 6 positivo, então isso não vai ser nossa resposta, tá? Porque 6 positivo, se eu inverter o sinal aqui, ó, porque tem um menos antes, tá? O menos b, lá na função teria que estar b negativo, né? Menos 6, só que não está. Isso significa que não vai ser o 2 que vai ser negativo, vai ser o 8. Então, vai ser assim, ó, 2 menos 8. 2 menos 8 dá menos 6. Aí aqui sim, ó, a soma deu menos 6. Lá na equação tem que estar ao contrário, né? Tem que estar com o sinal oposto. Então, o oposto de menos 6 é 6 positivo, que é o que está aparecendo lá na equação. Então, a nossa resposta vai ser a letra A. A solução vai ser 2 e menos 8. Tá? 2 e menos 8. O 8 que vai ser negativo, não o 2. Ok? Tá aí respondido. Segunda questão. Se m e n são raízes de x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0, então 1 sobre m mais 1 sobre n vale quanto? Aí tem as alternativas ali, tá? Então, gente, observa que na questão está dizendo que m e n são as raízes da equação. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é achar as raízes dessa equação, tá? E qual vai ser as raízes dessa equação? Aí eu tenho que resolver a equação. Vamos lá. Eu posso resolver por soma e produto. Eu posso responder por completar quadrado. Certo? Eu vou responder por soma e produto, que é o que eu acho mais fácil e melhor, tá? Eu posso resolver por completar quadrado. Beleza. Mas eu vou resolver por soma e produto, que eu acho melhor de resolver, tá? Então vamos lá. Eu tenho que pensar dois números que somado dá 6 e que multiplicado dá 10. E aí? Dois números que multiplicado dá 10 e que somado dá 6. Pensa aí, gente. Pausa o vídeo, qualquer coisa, tá? Vamos lá, supondo que eu não consegui achar, o que é que eu vou fazer para mim conseguir achar? Eu vou observar a multiplicação aqui, que é 10, ó. 10. Quais são todas as multiplicações que dá 10? Eu tenho 1 vezes 10, ok? Eu tenho 2 vezes 5, que também dá 10. E só, né? Eu só tenho essas duas multiplicações que vai dar 10, tá? Observando essas multiplicações, se eu somar do jeito que está aqui, ó, 1 mais 10 vai dar 11. Observa que o B não é 11. 2 mais 5 dá 7. Olha que o B não é 7, tá? Ah, professor, se não deu certo, pode ser que um dos números aqui seja negativo para subtrair. Mas nesse caso não pode ser, gente, porque se eu colocar menos aqui, por exemplo, quando eu fizesse menos 1 vezes 10, dá menos 10. E lá na equação não está 10 negativo, dá 10 positivo, tá? Então tem que dar 10 positivo mesmo a resposta, certo? Então, se eu não consigo achar, tá? Se eu não conseguir achar aqui a resposta, provavelmente essa equação não vai ter raízes. Certo? Quando eu falo assim que não tem raízes, pode ser que o delta, se eu resolver pela fórmula de Bhaskara, o delta dê negativo.
Se ele der negativo, a gente lembra que não existe raízes. As raízes são indeterminadas, tá? Então, se eu não estou conseguindo achar aqui por soma e produto, então provavelmente isso vai acontecer. Não vai ter raízes, certo? Então, olha só. Não deu certo. Eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara só para ter certeza, tá? Eu vou achar o delta primeiro. Delta é o quê? B ao quadrado, né? O B é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Tá? Vai ficar isso aqui. O delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10 dá 40. Realmente, olha só, o delta vai dar menos 4, certo? 36 menos 40 dá menos 4. O delta deu negativo, gente, olha só. Isso significa que não vai ter raiz, né? Não vai ter resultado. Então, quando eu coloquei essa questão aqui, provavelmente eu não prestei atenção nisso, tá? Pode ser que se eu mudar algum sinal aqui dê certo, ou eu coloquei o número errado aqui, deve ser 10 é outra coisa, mas não tem solução, tá? Eu não consigo achar a resposta. Eu tô pensando aqui se eu trabalho com raiz mesmo, raiz negativa. Mas é que eu não vou conseguir responder não, tá? Para mim conseguir responder isso aqui, eu teria que considerar o conjunto dos números complexos. Que no conjunto dos números complexos existe raiz de número negativo. Só que é assunto que vocês não viram, tá, ainda. Então, vamos parar por aqui. Então, essa questão aqui, essa segunda questão, não tem resposta, tá? Eu anulo a questão. Não consigo achar o resultado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Terceiro, determine qual é a equação do segundo grau que possui como raízes os números 3 e menos 7. Ou seja, x1 é 3 e x2 é menos 7. Então, o que é que pede para determinar qual é a equação, né? Determine qual é a equação do segundo grau que tem essas raízes. Então, vamos lá, gente. Lembra que a equação do segundo grau, ela tem essa lei de formação aqui, né? Ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Ele tem esse formato aqui. Se eu só tenho as raízes de equação, eu consigo determinar qual vai ser a equação. Por quê? Porque lembra, gente, que se eu fizer x1 mais x2, isso aqui vai dar menos b sobre a, não é? E se o a for 1, vai dar a mesma coisa que menos b. Ok? Beleza. E lembra que se eu fizer x1 vezes x2, isso aqui vai dar a mesma coisa que c sobre a. E se o a for 1, vai ser a mesma coisa que c, tá? Então vamos considerar que nessa equação a é 1. Para mim poder fazer isso aqui dar certinho, tá? Olha só. Se eu pegar x1, que é 3, mais x2, que é menos 7, aqui vai ficar mais menos 7, tá, gente? Positivo e negativo vai ficar negativo, ou seja, fica 3 menos 7. Se eu somar x1 com x2, a resposta vai dar menos 4. Concorda? Ok. Então, B, né, vai ser menos 4. Só que a gente vai ter que inverter esse sinalzinho aqui. Beleza. Se eu fizer x1, que é 3, vezes x2, que é menos 7, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 21, né? 3 vezes menos 7 dá menos 21. Pronto. Eu já achei a equação. A equação vai ser o seguinte, ó. X ao quadrado. O A vai ser 1, tá, gente? O B, eu achei aqui menos 4 quando eu somei. Só que lembra, se deu menos 4, inverte o sinal, porque tem esse menos antes do B, tá? Negativo e negativo fica positivo. Então, o B lá vai ficar positivo. Então, fica mais 4
x. O B vai ser 4 positivo lá. E o C, olha aqui, deu menos 21, né? Então vai ficar menos 21 igual a zero. Pronto. Essa vai ser a equação nessa terceira questão, tá? X ao quadrado mais 4x menos 21 igual a zero. Ok. Quarta questão. Se 1 e 5 são as raízes da equação x ao quadrado mais px mais q igual a zero, então o valor de p mais q é quanto? Aí tem as alternativas. É uma questão bem parecida com a questão anterior, tá? Vamos lá. Então, as raízes é 1 e 5. x1 é 1 e x2 é 5. Então, vamos lá. Observa que o b aqui vai ser o p, né? P de pato é o b na equação. E o q é o coeficiente c. Então, vamos lá. Se eu fizer x1 mais x2, isso aqui vai dar menos b, né? Ou seja, se deu 6 a soma, positivo, inverte o sinal, lá vai ficar negativo. Então, lá vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x, que é o valor de b, né? Que no caso é p, tá? Menos 6x. E o c vai ser o quê? O c vai ser 1 vezes 5, né? Que é x1 vezes x2. Que nesse caso vai dar 5. Então, mais 5 igual a zero. Pronto, a equação é essa, ok? Só que na questão pergunta assim, ó, quanto é P mais Q, tá? Olha que P é menos 6 e Q é 5. Menos 6 mais 5 dá o quê? Dá menos 1, certo? Então, P mais Q é menos 1. Resposta letra B. Tá aí, bem facinho nessa questão. Parece ser complicada, mas é simples, gente. Vamos lá. Quinta questão. O produto entre as raízes da equação x ao quadrado menos 8x menos 9 igual a zero é igual a quanto? Então tem ali, tá? Pergunta qual é o produto. Produto, lembra que é multiplicação. Produto de dois números é a multiplicação entre esses números, tá? Então vamos lá. Quais são as raízes dessa equação? Primeiro tem que achar as raízes, né? Vou fazer por soma e produto de novo. Ah, professor, você só faz por isso? Sim, porque eu acho melhor, gente. Eu já falei para vocês. Em equação de segundo grau, vocês vão resolver da forma que vocês acharem mais confortável. Da forma mais simples que você acha, tá? Se você prefere por completar quadrado, responde. A última questão eu vou ter que responder por completar quadrado. Aí eu explico um pouco mais sobre isso, tá? Então vamos lá. O produto entre as raízes x ao quadrado menos 8x menos 9 igual a zero é igual a quanto? Então vamos achar as raízes, tá? Dois números que multiplicado dá 9 e que somado dá 8. Se eu não consigo fazer de cabeça, o que é que eu faço? Eu olho quais são todas as multiplicações que dá 9. 1 vezes 9 dá 9. Mais o quê? 3 vezes 3, que também dá 9. Só, né? Só tem essas duas multiplicações de números inteiros que vai dar 9 a resposta. Ok? Vamos lá. Olha o detalhe que o C é negativo, né? É menos 9. Então, significa que um desses dois números tem que ser negativo, o sinal dele. Então, aqui, ó, menos 1 vezes 9 dá menos 9. E menos 3 vezes 3 dá menos 9. Ok. Se eu somar do jeito que está, menos 1 mais 9, desculpa, menos 1 mais 9 vai dar 8. Concorda? E se vocês observarem, gente, o 8 é justamente o B. Não é não? E se eu fizer aqui, ó, menos 3 mais 3 dá 0. Então, aqui não vai ser menos 3 e 3, tá? Então, vai ser menos 1 e 9. Olha só, menos 1 e 9. E se eu somar do jeito que tá, menos 1 mais 9 dá 8, 8 positivo, tá? Inverte o sinal, fica negativo, que é o que tá lá na equação. Então, já dá para perceber que vai ser isso aqui mesmo, tá? O x1 vai ser menos 1 e o x2 vai ser 9. Pronto, achei as raízes, tá? Depois que achar as raízes, o que pergunta aqui qual é o produto entre as raízes. Então, se eu multiplicar esses dois números aqui, menos 1 e 9. Menos 1 vezes 9 vai dar o quê? Vai dar
menos 9, né? Que é o C. Então tá aí a resposta. Precisava fazer isso aqui para chegar à resposta, professor? Tudo isso aqui? Não precisava, tá, gente? Eu já poderia responder a questão só olhando a equação. Como? Se aqui pergunta o produto entre as raízes, né, a multiplicação entre as raízes de equação é quanto? É menos 9, ó, que é o C. Lembra que se eu pegar x1 vezes x2, sempre vai dar o C. Então, já poderia dizer direto, de cara, sem precisar fazer essa análise toda, que a resposta seria menos 9, certo? Beleza. Última questão do exercício diz assim. Complete o quadrado para calcular x. Então, essa sexta questão eu tenho que resolver por completar quadrado. Só obrigado, tá? Porque pede na questão. Ok. A equação é x ao quadrado menos 14x mais 40 igual a zero. Tá? Como é que eu resolvo por completar quadrado mesmo, gente? Lembra aí? Primeira coisa que eu tenho que fazer é observar se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, não é? Se é um trinômio quadrado perfeito. E como é que eu analiso isso? Lembra que é só pegar o b, que nesse caso aqui o b é 14, e fatorar ele. Fatora em uma multiplicação de dois fatores ou mais, tá? Onde nessa multiplicação tenha 2 no meio. Sempre. Então, os 14 é a mesma coisa que 2 vezes 7, certo? Esse 2 aqui, esse primeiro fator da multiplicação, ele faz parte do trinômio quadrado perfeito, tá? Ele sempre vai fazer parte. O que sobrar, que nesse caso aqui é o 7, pega esse número e eleva ao quadrado. Pega o que sobrar aqui da multiplicação do produto e eleva ao quadrado. Então, nesse caso aqui, pega 7 ao quadrado. Quanto é 7 ao quadrado, gente? Não é 49? Né? Então, esse 49 que eu achei é o valor que C tem que ser para que seja um trinômio quadrado perfeito. Olha que o C aqui é 40. Para que isso aqui fique um trinômio quadrado perfeito, tem que ser 49. Não tem que ser 40, tem que ser 49. O C tem que ser 49. Então, não é trinômio quadrado perfeito. Certo? Isso aqui não é trinômio quadrado perfeito. Ok. A gente já sabe que não é. Então, o que é que eu vou fazer? Para me resolver por completar quadrado, eu vou ter que transformar isso em um trinômio quadrado perfeito. Gente. Então, o que é que eu preciso fazer aqui para me transformar em um trinômio quadrado perfeito? Simples. Eu só preciso fazer o seguinte, ó. Eu só preciso pegar 40 e somar 9, né? Soma 9. Por quê? Porque se eu pegar 40 e soma 9, vai ficar 49, que é o valor que eu tenho que colocar ali para que se torne um trinômio quadrado perfeito. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou somar 9 no primeiro membro, né, com 40. Só que lembra, na equação, gente, o que eu faço no primeiro membro, eu também tenho que fazer no segundo. Então, eu vou somar 9 aqui no segundo membro. Então, 0 mais 9 dá 9, tá? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Essa primeira equação aqui, antes do sinal de igual, é um trinômio quadrado perfeito, não é? É um trinômio quadrado perfeito. Se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, eu vou escrever como quadrado da soma de dois termos, certo? Lembra como é que eu faço isso? É só pegar e tirar a raiz do primeiro termo, que é isso aqui, e tira a raiz do terceiro termo. Pronto, se eu tirar a raiz quadrada de x quadrado, vai dar x. Menos, que é o que está aqui depois, ó, menos, raiz quadrada de 49 dá 7. Pronto, então vai ficar x menos 7 elevado ao quadrado, tá? Lembra que um trinômio quadrado perfeito, ele vem sempre do quadrado da soma de dois termos ou quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar isso igual a 9. É o que está ali no segundo membro. Aí, agora eu vou pegar esse quadradozinho aqui e passar em forma de raiz para o segundo membro. Então, vai ficar x menos 7 é igual a raiz quadrada de 9, né? Ainda errei aqui, aí fica mais ou menos, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 9. Beleza, então vai ficar o seguinte. X menos 7
vai ser igual a mais ou menos 3, né? Raiz quadrada de 9 dá 3. Beleza, então eu vou ter duas respostas. x1. Para o x1, vou pegar o 3 positivo primeiro, tá? Então vai ficar x menos 7 igual a 3 positivo. Então x1 vai ser o seguinte. Passa esse 7 para o segundo membro, troca no sinal, né? Então vai ficar 3 mais 7. 3 mais 7 dá 10, tá? Pronto, achei o x1. Primeira solução. A segunda solução, ou seja, o x2, eu vou pegar o 3 negativo. Então vai ficar x menos 7 igual a menos 3. Passa esse 7 para lá. Então vou ter x ao quadrado vai ser igual a 7 menos 3, tá? Porque o 7 vai ficar positivo lá, tá? Passa positivo. Então fica 7 menos 3 que dá 4. Pronto. Terminamos a questão, tá? x1 vale 10 e x2 vale 4. Esses são os valores de x nessa equação aqui, tá? E nós resolvemos a equação por completar quadrado, tá, gente? Então, se resolve dessa forma, lembra aí. Essa foi a última questão. Então, é isso, tá? Qualquer dúvida, você me procura como sempre. E até a próxima aula. Tchau, tchau.